Graça e paz para todos os irmãos. Estamos aqui novamente para fazer nossa revisão da Escola Bíblica. Nós vamos falar sobre a raça humana e a origem, a queda e a redenção, né? Essa é a lição. E nós vamos falar hoje sobre a lição 3, a natureza do ser humano, né? Essa natureza que nos forma, né? O textório vai dizer assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem vai estar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? Que vai dizer sobre o espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa lição foi ministrada no dia 19 de janeiro de 2020. Nós vamos ler como texto base Gênesis capítulo 1, peço que vocês leiam em casa, do versículo 26 ao 28, e Gênesis capítulo 2, versículo 7. Repetindo, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, e Gênesis capítulo 2, do versículo 7. Então esse tema dessa revista, dessa lição, a 3, é a natureza do ser humano. Eu vou estar lendo a introdução para que nós possamos entrar no tópico do assunto. A introdução vai dizer assim: Na aula de hoje, estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Essa base para essa afirmativa está lá em Salmos 139, versículo 14, que vai dizer lá, né, que Deus nos formou de uma forma tão terrível. Então peço que os irmãos depois leiam. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus, assim, a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo dessa lição não é apenas explorar a natureza humana, mas de levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Então nós vamos ver aqui, hoje, sobre a natureza humana, nós vamos falar sobre os 3 tópicos: corpo, alma e espírito. E eu fui no dicionário buscar o que era corpo. No dicionário diz estrutura física, ou seja, isso aqui que nós podemos tocar. Isso aqui é o corpo. A alma é o conjunto de atividades imanentes à vida, ou seja, alma é pensamento, afetividade, sensibilidade e etc. Ou seja, todas as coisas, todos os conjuntos de coisas que são imanente à vida, isso faz parte da alma. Ou seja, a alma é a parte que fica guardada nos nossos sentimentos, aquilo que nós chamamos de personalidade. Isso é a nossa alma. O nosso espírito, parte imaterial do ser humano. Eu costumo dizer que o nosso espírito é aquilo que nos conecta a Deus. É uma parte que Deus nos deu para nos conectar com Ele. Então isso é espírito, tá? O espírito e a alma, eles andam juntos, porém não são a mesma coisa. Da mesma forma que o corpo anda junto com a alma. Se a alma sair do corpo, isso vai gerar morte. Vamos ver isso mais para frente. Vamos lá. A complexidade do ser humano. A natureza de Deus. A natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos homens. Ou seja, o homem, a natureza do homem, nós vamos ver mais para frente, que ela é totalmente diferente da natureza de Deus e da natureza dos anjos. Por quê? Nós vamos ver aqui agora. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo espírito. Ou seja, Deus, ele é espírito. Nós vamos ver lá em João, capítulo 4, 24, que vai dizer: Deus é espírito. Importa que o homem o adore em espírito e em verdade. Ou seja, o nosso Deus, ele é espírito. E nós, como homens, para adorar a Deus, precisamos adorar em espírito e em verdade. Se não existe verdade em nosso espírito, nós não conseguimos adorar a Deus. E como eu consigo fazer com que o meu espírito gere verdade? Da forma que eu vou conduzir a minha alma. Com quais tipos de sentimento, qual tipo de pensamento e qual tipo de doutrina a minha alma vai estar cheia. Dependendo disso, vai definir se o meu espírito será bom ou se o meu espírito será ruim.
se eu vou conseguir me conectar com Deus ou se eu não conseguirei me conectar com Deus. Então, nós precisamos entender que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito, e Deus ele é feito apenas de espírito. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que Deus se define como eu sou o que sou. Ou seja, quando ele diz isso, ele está dizendo que ele precisa dele mesmo para que ele possa existir. Deus não precisa de nada além dele próprio para existir. Então Deus é alguém soberano, é alguém infinito. Ele não precisou de ninguém para ser criado. Ele mesmo precisou dele mesmo para se fazer. Diferente dos homens e dos anjos. Nós vamos ver aqui agora. A natureza dos anjos. Seres criados finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos. Nós vamos ver lá em Hebreus 1,14. Vamos ver, Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos, igualmente a Deus, eles são apenas espíritos também. Eles não precisam de corpo e alma para poder sobreviver. Porém, os anjos são seres ministradores. Os anjos foram criados por Deus para servir. Sendo assim, eles são seres finitos. Porque todos os seres que precisam de um Criador para existir, eles são finitos. Eles têm um tempo determinado pelo próprio Criador. Tá? Então, essa é a diferença dos anjos para Deus. Tá? Deus é um ser espírito, depende dele mesmo para sobreviver e ele é infinito. Os anjos são finitos, porque se o Criador decidir destruir o anjo, ele pode fazer, porque ele é o Criador do anjo. Tá? Vamos seguir a natureza do homem. O homem é formado de 4 características da sua natureza, do seu corpo. Tá? Então vamos lá. As características do corpo do homem: materialidade, visibilidade, tangibilidade e mortalidade. Materialidade. O homem foi formado do barro, então o homem pode ser tocado. Ele precisou de uma matéria para ser formado. Então o nosso corpo, ele é material. Nós podemos ver que ele é material, ele é feito de uma matéria. Visibilidade. Nós podemos ser vistos, né? Todos conseguem nos ver, vocês estão me vendo aqui agora. Tangibilidade, como eu fiz aqui, ó, nós podemos tocar. Diferente de Deus e dos anjos. Nós não conseguimos tocar em Deus e nos anjos, a não ser que eles venham se materializar num corpo, mas assim, eles podem fazer? Podem. Mas não é o caso. A natureza deles mesmo, a essência deles mesmo não foi feita para viver em corpo, né? Preso. Eles não precisam do corpo diferente de nós. Nós precisamos desse corpo para poder sobreviver. E por último, materialidade. O nosso corpo morre. Depois que nós morremos, nós retornamos ao pó. A própria Bíblia nos ensina sobre isso. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o corpo, sobre esses 4 elementos do corpo. Vamos falar agora um pouco sobre a alma. A alma e o espírito são inseparáveis. Ou seja, a alma e o espírito eles nasceram para ficarem juntos. A alma vai influenciar se o nosso espírito será bom ou ruim. Por quê? Porque a alma engloba pensamentos, sentimentos, as ações e as atitudes estão todas interligadas à alma, nossa personalidade. Se nós tivermos uma personalidade, tivermos uma alma inclinada para o mal, o nosso espírito não consegue se conectar com o Espírito de Deus, nós não conseguimos nos conectar com Deus, e o nosso corpo também será um corpo tenebroso. A própria Bíblia diz lá em Mateus 6, 22 e 23, diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Tem um ditado que diz, né, que a porta da alma são os olhos, e verdadeiramente é. Se nós tivermos os olhos bons, se nós tivermos a alma boa, todo o nosso corpo será luz. Tá? Se nós tivermos uma alma ruim, se nós tivermos os olhos ruins, todo o nosso corpo será trevas. Não tem jeito de separar. Então a alma e o espírito eles vão estar interligados. Se a minha alma ela luta para ser boa, nós conseguimos nos conectar com o nosso espírito, que diretamente vai nos interligar com o Espírito de Deus e vai fazer com que o nosso corpo também se transforme em uma matéria
boa, nosso corpo será bom. Vamos lá. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que existe uma luta, né, entre a carne e entre o espírito. Se nós alimentarmos mais a carne, se nós alimentarmos mais os nossos sentimentos ruins, se nós alimentarmos mais a nossa parte humana ruim, o nosso espírito ele vai perder. Agora, se nós começarmos a lutar contra a nossa carne, começarmos a alimentarmos a parte boa, matar a nossa carne, fazer com que a nossa alma se incline para coisas boas, pensamentos bons, se incline mais para Deus, o nosso espírito ele vai se fortalecer. A alma é a janela para o mundo exterior, nós já falamos sobre isso aqui agora. Ou seja, a nossa alma é a janela para o mundo, tá? A nossa alma vai determinar como o mundo nos vê. Se nós tivermos uma alma boa, se nós tivermos atitudes boas, o mundo vai nos ver como alguém bom. Se nossa alma tiver uma inclinação para o pecado, se a nossa alma tiver uma inclinação para o que não presta, a nossa carne também vai ter essa inclinação. Sendo assim, o mundo vai nos ver de uma forma ruim. Diferentemente do nosso espírito. Nosso espírito nos conecta com Deus, tá? É a nossa parte que vai fazer com que nós venhamos a nos aproximar de Deus. A separação da alma e do corpo gera morte. Se nós tentarmos separar o nosso corpo da nossa alma, nós vamos morrer, tá? Da mesma forma que a alma está conectada com o espírito, ela também está conectada com o corpo. Porém, quando a alma, para que a alma se separe do espírito, é necessário a palavra do Senhor. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é, lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, podendo separar alma e espírito, juntas e medulas, tá? Então a única coisa que pode separar a alma do espírito é a palavra de Deus. Isso gera uma morte espiritual. Ou seja, nós vamos continuar vivos, porém mortos espiritualmente. Não conseguimos nos conectar com Deus. Porém, se eu separar a alma do corpo, nos traz uma morte carnal. Nós viemos a morrer mesmo, tá? Nós saímos desse plano. E nós vamos aprender, lá em Gênesis 35:18, que a própria Raquel, esposa de Jacó, a Bíblia fala que, saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando a alma saiu do corpo dela, ela morreu. E quando essa alma sai do corpo, essa alma é como se fosse uma HD. Ela tem ali registrada toda a nossa história. Então essa alma vai se apresentar ao Senhor. Se a nossa alma for boa, tiver coisa boa, tivermos aceitado ao Senhor, tivermos uma vida com o Senhor, a nossa alma vai para o seio de Abraão, esperando para o grande dia da nossa salvação. Se a nossa alma for ruim, ela vai para um local chamado Hades, esperando a condenação eterna, tá? Então vamos seguir aqui. Vamos passar para a conclusão. A conclusão diz: o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou, a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Busquemo-nos a nos santificar. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Então, encerrando já essa lição, queria deixar só essa mensagem. Nós precisamos santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Precisamos santificar o nosso corpo, fazer com que o nosso corpo tenha atitude de cristão. Nós precisamos santificar a nossa alma, ou seja, fazer com que os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações e atitudes sejam atitudes e ações boas. Porque por mais que o homem não veja, o Senhor tem visto, o Senhor está vendo. E o nosso espírito, precisamos mantê-lo conectado com o Senhor. Como é que fazemos isso? Através do jejum, da oração e da leitura da palavra. Se nós conseguimos fazer com que esses 3 elos, corpo, alma e espírito, estejam santificados, nós conseguimos agradar ao Senhor. E quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, vai nos encontrar como uma igreja lavada e remida em seu sangue, e vai nos levar para morar com Ele na vida eterna. Então eu deixo aqui para você essa mensagem, que o Senhor possa te abençoar, possa te guardar, que o Senhor possa te encher e te fortalecer, para que você consiga manter o seu corpo, a sua alma e o seu espírito santificados a Deus. Assim, eu encerro essa lição. Qualquer dúvida, procure a diaconisa Ana Paula
ou nos procurem, eu, o presbítero Wagner, para que nós possamos tirar as suas dúvidas. Que Deus possa te abençoar.